Não importa o que você fale, não vai mudar o fato de que você deu uma martelada no dedo, né? Então, você falar que a sua vontade é encher a boca do cara de porrada ou de beijo, não vai mudar o fato. O dinheiro que entrou na conta da primeira-dama não faz e volta para a mão do Fabrício Queiroz. Não muda nada. Então, o fato dele reagir daquele jeito, o presidente Bolsonaro deu aquela declaração inacreditável, né? Para um repórter que perguntou sobre o depósito do dinheiro na conta da primeira-dama, não vai mudar nada, não vai mudar. O Ministério Público vai continuar a investigar, como investigou na semana passada, como vai investigar na semana que vem. O tempo do Ministério Público é diferente. As reações, né? Lembra no 22 de abril, a famosa reunião do presidente da República, em que ele falou em trocar a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque ele estava incomodado com... Não muda nada, nada muda nada. É a deselegância, a descortesia, a falta de compostura. Você pode falar o que quiser, mas o fato é, o dedo tá roxo. O dedo tá roxo. Fica latejando, assim. Não tem jeito, isso não vai mudar. Então, o fato dele ter dito o que disse, primeiro me surpreenderia se ele dissesse o que eu falei. Minha vontade é encher a sua boca de beijos. Eu não falaria jamais. Falou da porrada. A investigação continua. É só isso que interessa. Mas o que eu queria falar e discutir hoje não é esse ruído impróprio do final de semana, que é o paz e amor chamando o presidente do confronto, né? É aquela, sabe, o gen tá lá, né? O gen tá lá. Então o presidente se disciplinou a ser o Jairzinho Paz e Amor. De vez em quando volta aquele personagem anterior, justamente nas coisas mais sensíveis, mais desconfortáveis, para as quais não tem resposta. Não tem resposta. Se tivesse uma resposta, a resposta é essa aqui. Minha vontade é encher tua boca de porrada. Tá bom. Tenta encher o repórter de explicações, é uma alternativa, né? Não dá. Então ele fala que vai encher de porrada, que também não vai. É uma reação própria de quem levou uma martelada no dedo e tá com o dedo roxo e tá com uma história roxa para explicar e vai continuar. Mas o que eu queria chamar a atenção é para um outro assunto que, sobre esse que a gente está falando aqui, não tem muito o que fazer, o Ministério Público é que vai fazer. Mas sobre este que eu quero falar aqui agora, todo mundo que já passou um final de semana numa fazenda, num sítio, né, numa casa de campo, num hotel fazenda, em dia de lama, sabe que você vai, anda a cavalo, caminha, pisa na grama, a grama meio lambrecada, assim. Aí quando você chega em casa, ou no apartamento, ou onde você está, ou no quarto, aquele sapato, ou aquele tênis, ou aquela bota, tem uns torrões de terra, uma lama grudada, né? Que se você não usa aqueles raspadores, às vezes você pega uns gravetos, né, para tentar limpar, se você ficar andando pela casa, a casa fica uma porcariada sem tamanho. Todo mundo já fez isso, já viu isso, aqueles torrões de terra. Só que a sujeira de uma casa não é sempre na forma de torrão. Quem está em casa agora na pandemia sabe, e quem está fazendo faxina e não fazia antes, ou quem está fazendo faxina e está fazendo todo dia, percebe que as casas ficam sujas com a poluição. E não é uma poluição, uma sujeira que a gente vê. Só vê quando passa o pano. Aí você passa o pano, você fala, meu Deus do céu, é o móvel, é em cima do fogão, é no chão, é no cantinho. Você fala, mas eu já limpei aqui ontem, pô, já está sujo de novo. É uma coisa que você não consegue ver com facilidade, né? Porque a sujeira não é feita de bolotas de terra, torrões que você pega até com a mão ou dá um chute assim, ele sai, vai pro alpendre e tá tudo resolvido. É assim nas contas do governo. Não adianta a gente ficar procurando a essa altura do campeonato uma fonte de despesa e falar, achei o problema do desequilíbrio das contas públicas. Está aqui, ó. Esta empresa estatal que, se eu privatizar, resolveu o problema. Não tem mais isso. Não tem. Você pode vender os Correios, você pode vender a Eletrobras, você pode vender o Banco do Brasil, a Petrobras, pode vender o que você quiser. Se você privatizar tudo que tem para privatizar, você vai continuar a ter um problema.
Porque o dinheiro resultado da privatização, ainda que possa produzir uma entrada brutal de caixa, grande de caixa, que não vai acontecer, porque não será de uma vez, basta ver que a gente privatizou a coisa mais valiosa que o Brasil já teve, que foram as teles, né? Todas. E tá aí, nós estamos com problema de caixa até hoje, não resolveu. Que não adianta, porque esse é aquele dinheiro que você usa para tapar buraco, para diminuir um pouco o seu estoque da dívida e tal. Mas a despesa continua, posto que a maior parte dessas empresas, por exemplo, Banco do Brasil, não fica consumindo dinheiro do Tesouro o tempo inteiro. As linhas de crédito que o Tesouro abastece, vai continuar a abastecer, ainda que sem Banco do Brasil, as linhas de crédito vão seguir pelo setor privado, porque elas pertencem ao Tesouro Nacional. O aporte de recursos que o Tesouro pode fazer nas empresas estatais, esse é cada vez menor, comparado ao que já foi nos anos 90, anos 2000, pode ser necessário fazer, mas o fato é que esse dinheiro vai entrar no caixa e as despesas do Estado, típicas de Estado, continuam altas. Não vai resolver com a privatização. E se você falar assim, não, o problema do Brasil é o funcionalismo, né? Bom, então o que você vai fazer? Você vai privatizar o funcionalismo? Você vai se livrar de todos os funcionários públicos? Não. O problema no Brasil hoje, ele ficou tão fatiado e tem sujeira em tanto canto que se a gente não fizer uma faxina deste tipo que eu falei, passando pano, direitinho em cada cantinho, a gente não vai conseguir achar um mega torrão. E eu estou dando um exemplo, eu vou citar aqui 2 exemplos do final de semana, né? Saiu na coluna do jornalista Lauro Jardim que o BNDES gasta 180 milhões de reais para bancar o plano de saúde de 2.600 servidores. Marido e mulher têm direito, filhos, pais, em alguns casos, irmãos, em alguns casos. Então, olha a amplitude desse plano de saúde. Dá uma média de R$ 5.700 por plano a cada mês, para cada servidor. R$ 5.700 por servidor? É razoável isso? Então, veja, não é 57 mil, não é 570 mil, mas também não é R$ 570, é 5.700. Então, a gente criou um modelo de despesa no Estado brasileiro que ele é bem superior ao razoável na iniciativa privada, não chega a ser criminosamente monstruoso, mas ele é suficientemente grande para ser inadministrável. Pega a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, terra da rachadinha, terra do Flávio Bolsonaro, da rachadinha do gabinete dele e de outros deputados. Ali tem um auxílio alimentação que não é pago na forma de ticket. Não, eles não depositam, não dão um ticket para o funcionário, como todo mundo conhece. Todo mundo que tem contrato de trabalho, todo mundo que tem CLT pode negociar o ticket. Não, lá é um depósito feito em conta corrente, que não aparece no contra-cheque dos servidores. 4.800 servidores consomem de auxílio alimentação 93 milhões de reais por ano. 4.800. A Prefeitura do Rio de Janeiro gasta por mês o dobro disso, menos do que o dobro disso, para 641 mil crianças. Olha isso! Mas a Prefeitura do Rio não tem nada a ver com a Alerj. Pois é, esse é o problema. Tem uma coisa chamada Prefeitura do Rio, que é financiada com impostos. Tem uma coisa chamada Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é financiada com impostos. São impostos diferentes, mas saem do mesmo bolso. E esses bolsos financiam, com 177 milhões de reais, a alimentação de 641 mil crianças e financiam, por metade disso, 4.800 servidores. Olha que loucura! E o auxílio aumentou, quase que dobrou, 91% de aumento, de 2014 para 2019. Era uma cota de R$ 40 por dia e passou para R$ 80 por dia, quase. Como assim R$ 80 por dia para comer? R$ 80 por dia? É razoável isso? Percebe? Não é R$ 800 por dia, não é 8 mil, mas também não é 12, é 80. O plano de saúde do BNDES não é 57 mil, mas também não é 570, é 5.700. De forma que a gente conseguiu construir um modelo de despesa no Estado que entorta
qualquer conta, mas só na base da fuçada pontual você consegue encontrar. Assembleia Legislativa da Bahia trocou no ano passado os carros oficiais. Quantos carros oficiais? 63. Quantos deputados tem lá? 63. Qual era o carro? O Toyota Corolla. Não pode ser o carro mais barato que tem na praça. Por quê? Porque deputado da Bahia, pô, como é que o deputado da Bahia vai andar num carro baratinho? Não pode? Tem que andar num Toyota Corolla. Por que tem que andar num Toyota Corolla? Porque eles entenderam que sim. Então perceba, não é Mercedes, não é Rolls Royce, mas também não é o carro mais barato que tem na praça. Não é, sei lá qual é o modelo mais barato de carro que tem na praça. Seguramente é menos da metade do valor do Toyota Corolla. Faz sentido trocar toda a frota oficial? Ah, mas a frota tinha 3 anos. E não pode ter 13? Qual o problema? Não pode ter 25? Ah, não, mas dá muito problema. Ué, e deputado da Bahia precisa ter carro? Um por deputado? Precisa ter 63 automóveis lá? Por que precisa ter 63 automóveis lá? Qual a explicação para ter 63 automóveis na Assembleia Legislativa da Bahia? E não é na Bahia o problema. É na Bahia, é em São Paulo, é no Rio Grande do Sul, é em Santa Catarina. Todos os estados brasileiros têm as suas assembleias legislativas, suas câmaras de vereadores. Todo mundo gastando dinheiro. E nesse ritmo que eu falei, nunca é 100 vezes mais, porque viraria uma denúncia todo mundo para cadeia, mas também nunca é o valor razoável. Nunca é o valor razoável. É o auxílio moradia para todos os deputados federais, só 43 deputados federais abrem mão desse negócio. Por que tem auxílio moradia para essa gente toda? Por que um deputado federal, quando viaja, recebe 524 mil reais de diária? Por que ele tem que receber diária? Qual é a lógica disso? Ah, não, é porque ele vai se hospedar num hotel. Tá, mas por que não faz o reembolso do hotel de 300 reais? É um padrão de despesa que é acima do razoável para tudo. O auxílio moradia dos deputados federais é R$ 4.200 reais, não é R$ 42 mil reais. De novo. Mas também não é 1.500, não é 2.000 de um flat pequeno. Por que tem que ser o dobro disso? É uma coisa que não faz sentido. E o que acontece com isso tudo? A gente criou um modelo de financiamento do Estado que está uma loucura. A reforma administrativa, e parte disso aqui tem a ver com reforma administrativa, porque a gente fica imaginando que dá para pegar o serviço público e fazer um ajuste, né? Os servidores ganham hoje no Brasil o dobro do que recebem os mesmos profissionais na iniciativa privada com formação compatível, comparável. Só isso já é um problema que justifica você mexer nos salários, né? Você pega hoje um pequeno conjunto de funcionários, 5% dos servidores, eles se apropriam de 12% da folha de pagamento da União, com uma remuneração média de 26 mil reais. Média. Isso não é razoável. O gasto com funcionalismo público hoje é o segundo maior grupo de despesas do governo, perde para a Previdência Social. Bom, um Estado é igual a servidores. Você vai ter o quê? Vai ter máquina de pinball? Não, manutenção de pinball. Não é isso. Mas a gente tem um modelo que é tão feito para promover a vida feliz dos servidores que 95% dos funcionários que recebem algum tipo de bonificação recebem a bonificação máxima por desempenho. Quer dizer que o Brasil conseguiu o feito de ter um serviço público onde 95% dos servidores são excepcionais, porque eles recebem a bonificação máxima por desempenho. Isso não acontece nem nas empresas, nas startups, sabe? Aquelas empresas inacreditáveis. A gente gasta com folha de pagamento 3,5 vezes a mais do que gasta com saúde e o dobro do que gasta com educação. A gente gasta 21 vezes mais do que gasta com saneamento básico. Tem um problema de prioridade. E aí só se referindo a despesas com folha, diretamente no pagamento de folha. E o resto? E os auxílios? E os benefícios? E as mordomias? Eu estou chamando de mordomia esse negócio do Corolla, do plano de saúde, do auxílio alimentação. Então, aumentar as despesas ou manter as despesas altas, que é o que a gente faz hoje no Estado brasileiro, e aí não tem servidor demais. Não tem servidor demais. Tem setores onde provavelmente tem servidor demais.
Mas falta fiscal, por exemplo, né? Ou parte da... Se você for pegar na área ambiental, por exemplo, está faltando fiscalização. Então é um negócio complicado. Quer dizer, a gente está aumentando as despesas do Estado e várias das despesas do Estado são amarradas por indexadores e a gente tem lá um teto de gastos. Uma hora isso vai estourar de um jeito maluco. Como é que você pode ter um teto geral com despesas por dentro que tem indexação? É um problema grave. Tanto é grave que a carga tributária brasileira saiu de 20% do PIB quando a gente fez a Constituição de 88 e hoje está acima de 35% do PIB, o maior entre os emergentes. Então uma parte é a tributária, quando você fala de carga tributária, mas a tributária não vai reduzir a cobrança de impostos, porque esse Estado virou uma coisa gigante. E se a gente não fizer uma varredura neste formato de buscar com pano de chão cada impureza, e aí é cada gestor de cada setor e é o envolvimento do prefeito, do governador, do presidente que a gente não vê. Então é o presidente cobrando, eu quero, não é quebrar a caixa preta do BNDES para saber onde é que foi o dinheiro do financiamento, do fundo, não sei o quê. Não. Tanto é que fizeram quebrar a caixa preta, gastaram milhões de reais e descobriram que não tinha irregularidade no BNDES. A irregularidade é aquilo que não é regular neste caso, não é razoável. Então a gente tem que buscar a falta de razoabilidade, que está em toda parte, em todos os setores, em todos os poderes do Estado, brigando o tempo inteiro. E é aquilo, o Supremo vai discutir redução de salário, não pode. Agora o Supremo vai discutir, por exemplo, se pode ou não pode mandar embora funcionário de estatal. Vamos ver o que ele vai resolver. Vai decidir que não pode também, porque hoje manda embora só a bem do serviço público, enfim, justa causa, vai. É um nó. Então eu queria chamar a atenção para esse nó, porque a gente fica procurando grandes torrões, onde é que estão os grandes vilões de despesa do Estado, e não tem. O que tem é uma montoeira de impurezas espalhadas, elas são pequenas individualmente, ou alguém vai achar que se a gente cortar 180 milhões de reais por ano do plano de saúde do BNDES, o Estado brasileiro não vai ter mais déficit. Não muda nada no déficit, é um pozinho, é um negocinho. Mas soma isso em todas as esferas, em todos os níveis, em todos os gastos, desde isso até a utilidade de ter um servidor que puxa a cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal, os capinhas. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode pegar uma xícara com garrafa térmica e o café. Não, porque você tem que ter a pessoa que serve eles todos. Então, é tudo coisa pequena. Individualmente elas custam caro, claro, 180 milhões é um dinheirão, mas se você somar aqui e ali, você vai achar, é difícil somar e chegar num numerão, mas se você fizer essa varredura em todo o serviço público com o engajamento real dos gestores, a gente vai ver que tem uma fatia de dinheiro que a gente queima e não vê. E é isso que a gente precisa, é fazer a faxina do serviço público, que não é necessariamente essa ou aquela reforma, é uma reforma nova que até agora a gente não viu ser discutida no Brasil.